Opa, fiel, primeiramente quero pedir para que você deixe o like e se inscreva no canal se você não é inscrito. Como sempre digo, sou apenas um humilde corintiano que quer o bem do Corinthians, né? Que amo o Corinthians. Então tá aqui a opinião sincera de uma pessoa que quer o bem do Corinthians. Então peço para que você se inscreva no canal e deixe o like para fortalecer, para que cada vez mais a Fiel tenha voz no YouTube. Então, fiel, eu venho trazendo informações sobre o André Negão. E aí, se o André Negão ganhar, André Sanches vai voltar a comandar o Corinthians? Mário Gobi? Roberto de Andrade? E mais, as propostas dele e também uma polêmica, né? Quero trazer aí informações sobre como que ele vê o torcedor corintiano, sobre se ele realmente quer o bem do torcedor corintiano. Eu vou trazer informações que eu pesquisei para vocês, tá, gente? Tudo certinho, informar o torcedor que é meu papel da forma correta em prol do Corinthians. Então fica até o final para você saber tudo. Relação dele com a torcida, se ele quer o bem do torcedor, se André Sanches, Gobi e Roberto Andrade pode voltar ao Corinthians se ele for eleito, e também as propostas dele para o Corinthians, né? O primeiro ato dele como presidente do Corinthians. Vou trazer aqui o primeiro ato que ele falou que vai fazer como presidente do Corinthians. Então, fiel, sabemos aí que daqui umas 2 semanas atrás eu trouxe aí informações sobre Augusto Melo, vou deixar até aqui no comentário fixado que eu trouxe as propostas do Augusto Melo, trouxe minha opinião sincera sobre Augusto Melo. Então, eu fui atrás também do André Negão. Tô até falando um pouco embolado hoje, gente, que a rinite está atacada, tá ruim até de falar, mas não posso deixar de gravar vídeo para vocês. O André Negão, que é o candidato da situação, que a gente sempre conhece o André Negão pela chapa. Ninguém sabe dele pessoalmente, ninguém sabe da relação dele com a torcida, o que ele vê em relação à torcida. Então eu quero trazer isso daqui para vocês, tá, gente? Vamos começar falando dessa relação torcida, que eu acho que é o mais importante para o corintiano. Relação torcida e André Negão. Há 3 anos atrás, quando o Corinthians fez aquela parceria horrível com o BMG, o Banco BMG, né, que o Corinthians ganhou uma merreca pelo Master do BMG na camisa, e quando o Corinthians atingia uma quantidade de corintianos, uma certa quantidade de corintianos fazendo cadastro no BMG, o Corinthians ganhava uma porcentagem de dinheiro a mais do patrocínio, né? Foi uma parceria horrível. Aí o André Negão falando que uma vez um torcedor corintiano estava esbravejando, vocês faliram o Corinthians, vocês endividaram o Corinthians não tem mais dinheiro para comprar jogador. Ele chegou e perguntou pro torcedor corintiano, para esse torcedor, vem cá, você é sócio do Corinthians? O cara falou, não sou sócio não. Aí ele falou, tá, beleza. E vem cá, você se cadastrou no Banco BMG pro Corinthians ganhar uma porcentagem? Ele falou, não. Ele falou, então não converse nada com você. O André Negão falou isso daí pro torcedor. Se você não é sócio, se você não cadastrou no BMG, eu não converso nada com você. Não tenho nada para falar com você. Você não pode cobrar nada. Gente, olha o absurdo, velho. Eu, por exemplo, não sou sócio. E talvez a maioria de vocês que está me assistindo aí também não é sócio. Enquanto o Corinthians não tiver uma gestão correta, uma gestão profissional, eu não vou ser sócio. E não me arrependo nem um pouco disso. Gente, o que fez o Corinthians ser o gigantismo que é, esse clube gigante que é, foi a torcida, essa massa. Não foi dar dinheiro, pegar torcedor e dar dinheiro pro clube. Não, foi a massa, gente. Essa torcida gigante. Então ele desmereceu, coloca aí 90% da torcida do Corinthians, mais de 90%. Ele quis dizer que se a gente não coloca dinheiro no clube, a gente não merece ser torcedor do Corinthians, a gente não pode reclamar de nada. Eu achei um absurdo quando eu vi essa entrevista dele, tá? Não sei você, deixe sua opinião aqui embaixo. Guardadas as devidas proporções e também sem querer desmerecer a religião de ninguém, mas pareceu até, por exemplo, quando você vai para uma igreja, o pastor chega e fala, se você não for dizimista, você não vai para o céu, né? Lembrando que eu sou a favor de todas as religiões, não estou dizendo que é errado, o dízimo é correto ao meu ver, mas eu só estou dando um exemplo em relação ao que o André Negão fez, já que o Corinthians não é uma religião, né? Entre aspas, né? Tem sentimento de religião, mas não é dessa forma, né? Só para vocês entenderem, ele quis dizer que se o corintiano realmente não dá dinheiro pro clube, não é nada, né? Então isso daí foi um negócio que me deixou bravo pra caramba, né? Bravo pra caramba. E, sinceramente, perdeu muito ponto comigo como torcedor corintiano, né? Deixe sua opinião aqui, tá, gente? E agora, André Sanches, Gobi e Roberto de Andrade, 3 presidentes que destruíram o Corinthians. Eles vão voltar com o André Negão? Se o André Negão foi eleito? E ele falou nas entrevistas, gente, o seguinte, que o André Sanches, que Gobi e que Roberto de Andrade estão com ele, gente.
Ou seja, além da chapa ser uma merda, o candidato é uma merda e vai virar marionete de 3 presidentes merdas. Então, assim, eu já tenho o meu lado nas eleições. Não vou votar, infelizmente, o torcedor corintiano não tem voz, né? Não tem a voz que deveria ter por ser o clube da democracia, enfim, mas eu já tenho o meu lado. Meu lado é Roberto, Deus me livre. Meu lado é Augusto Melo, velho. Meu lado é Augusto Melo, não tem outra. Olha a merda de candidato que essa oposição não, que essa situação tem, gente. Não dá, velho. Eu achei a relação dele com o torcedor ruim e ele quer trazer 3 fantasmas que destruíram o Corinthians à tona novamente. Então, pra mim aí, já é um absurdo. Já é um absurdo essa questão. Tá, e o outro ponto é as propostas dele. Numa entrevista recente, uns 3 meses atrás, o entrevistador perguntou: André, se você for eleito, qual vai ser seu primeiro ato como presidente do Corinthians? Olha o que o cara falou. Falou que vai abrir 3 cervejas, vai beber pra caramba e que vai dormir muito. Cara, olha o absurdo, meu irmão. Aí muitos vão querer passar pano e dizer, não, mas ele tá dizendo em relação à comemoração. Gente, o cara quis perguntar em relação ao primeiro ato dele como presidente do Corinthians. Em prol do Corinthians, o cara fala que vai tomar cerveja e vai dormir. E falou que a maior preocupação dele é um neto dele de 14 anos que vai ficar cobrando contratação dele, vai ficar cobrando contratação de jogador dele. Então, assim, gente, não tem profissionalismo nenhum esse cara. Não apresentou nenhuma estratégia técnica para tirar o Corinthians da forma que tá. Não apresentou nenhuma solução para o Corinthians. Coisa que pelo menos Augusto Melo faz. Muita gente reclama do Augusto Melo, mas ele apresenta soluções. Ele fala o que ele está fazendo, ele fala o que ele já fez, o que ele vai fazer. O André Negão só falou que vai trazer o Gobi, o André Sanches e o Roberto de Andrade para reviver a história de vencedor do Corinthians. Mas, gente, esses 3 caras que afundaram o Corinthians em dívidas, que devem 1 bilhão hoje. Então, tem o meu lado já. Fora André Negão não pode se eleger no Corinthians nem a pau. Augusto Melo neles, porque, sinceramente, se esse cara entrar, o Corinthians vai cruzeirar com força, tá? Não tô dizendo que o Augusto Melo vai ser o salvador da pátria, não tô dizendo isso, mas entre os dois é igual Bolsonaro e Lula. Não, também aí ele fez uma comparação merda. Se considera essa comparação aí, mas enfim. Não estou dizendo que o Augusto Melo é o salvador da pátria, né? Mas ele é melhor que o Nenegão, com certeza. A gente tem que escolher o melhor Augusto Melo, disparado, porque tem propostas e realmente falou de forma profissional como faz, vai tirar coleguismo. O André Negão já quer trazer o coleguismo do André Sanches, do Roberto de Andrade e do Mário Gobi, que são pessoas que fizeram muito mal ao Corinthians, ou seja, não são profissionais capacitados para estar no Corinthians. Vai estar por coleguismo se o André Negão ganhar e o coleguismo que acabou com o Corinthians, né? O coleguismo que fez essa merda que o Corinthians está hoje e o Augusto Melo já tem um discurso totalmente diferente, que é acabar com o coleguismo, né? E trazer profissionais capacitados. Enfim, comente o que você achou, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o like para fortalecer e vai Corinthians!